Nesse vídeo, vamos prosseguir aqui com a continuação da montagem do nosso controle remoto. Observe que temos aqui a plaquinha do emissor. Observe o seguinte, que essa parte cobreada está virada para você. Agora eu quero que você preste atenção nesses três pontinhos aqui. Vamos pegar esses três pontinhos aqui como nossa referência. Você vai colocar esses três pontinhos para a sua direita. Observe que está para a sua direita. Ele não pode ficar assim, tem que ficar assim. Observe que esses três pontinhos estão para a sua direita. Feito isso, você vai virar a sua placa dessa forma aqui, para que essa face sem o cobre fique virada para cima. Mas observe que mantivemos esses três pontinhos virados para a direita. Isso é importante para você se situar aqui, ok? Então vamos aqui marcar aqui só para você observar. Feito isso, pessoal, vamos colocar o nosso primeiro componente. Nosso primeiro componente vai ser esse carinha aqui, é o HT12E. Observe aqui que temos o nome HT12E. E da mesma forma que o anterior, observe que esse componente tem uma pequena fenda aqui. Essa fenda vai ser virada para aqueles três pontinhos que falamos agora. Então você vai pegar a sua placa dessa forma aqui, vai colocar aqui nesses pontos. Observe dessa forma aqui. Deixa eu encaixar melhor aqui para você. Se a perninha dele estiver torta, você conserta e tenta encaixar esse componente aqui. Vamos lá, pronto. Observe que eu consegui encaixar. Então note que essa fenda aqui, observe essa fenda, está virada para os três pontinhos. Observe aqui, virado para sua direita. O próximo componente que vamos colocar aqui na nossa plaquinha vai ser os conectores PONES. Observe que esses conectores têm esse risquinho aqui, ou seja, você pode pegar outro dele igualmente e fazer o encaixe dele desta forma aqui. Observe. Você vai colocar ele por baixo e vai fazer uma união igualmente um Lego. Então observe que eu vou unir 4 desses conectores aqui. Observe que com 4 eu fiz essa pecinha aqui. E agora, pessoal, da mesma forma você vai pegar, observe que essa parte metálica vai ser virada para fora. Observe como vou colocar. Observe também que os nossos três pontinhos estão virados para lá, para a direita, e vou colocar aqui essa peça. Observe como é simples mesmo a montagem desse circuito eletrônico. Ok, pessoal? Observe como é simples. Aqui vamos colocar um capacitor. O capacitor que vamos utilizar vai ser o mesmo que usamos para o receptor, vai ser um de 100 nanofarad. Então observe o seguinte, que você tem aqui uma perninha maior e uma perninha menor. A maior é a positiva e a menor é a negativa. Você pode identificar da seguinte forma também. Observe que nesse componente aqui temos essa listra aqui em cinza. Ela indica que aqui é o pino negativo e onde está aqui a parte escura é o pino positivo. Então você vai fazer o que? Você vai colocar da seguinte forma: o positivo, que é a perninha maior, você vai colocar aqui, observa, e o negativo você vai colocar aqui. Observa como vai ficar. A faixinha negativa vai ficar para dentro, dessa forma. No manual eu detalho com mais precisão esses componentes aqui. Observe como vai ficar. Está quase montada aqui a nossa plaquinha do transmissor. Aqui é do transmissor, ok? Vamos lá, continuando, pessoal. Vamos colocar aqui um resistor aqui nesses pontinhos aqui. Observa, temos um resistor aqui de 470 ohm. Então vou pegar esse resistor. Observa. O bom desse controle remoto, pessoal, é que é muito barato mesmo para você estar construindo, ok? Vou colocar aqui esse resistor. Lembrando que o resistor não tem
polaridade. Lembrando que o resistor não tem polaridade, então tanto faz você colocar assim ou virar e colocar da outra forma. Então, vou marcar aqui para não sair. Estamos quase finalizando aqui a nossa plaquinha. Temos aqui, pessoal, um LED. O LED também tem polaridade. Então observe o seguinte, que dentro do LED, pessoal, temos duas plaquinhas. Eu acho que não dá para ver aí, mas tem uma plaquinha maior e tem uma plaquinha menor. A menor é a positiva e a maior é a negativa. Então você vai colocar o pino positivo. Observa aqui nesse primeiro furinho e o negativo aqui no segundo furinho. Lá no manual eu mostro, pessoal, precisamente as polaridades aqui de cada pino aqui. Então não se preocupe quanto a isto. Ok, pessoal? Temos aqui então esse LED para indicar que o nosso circuito aqui está sendo alimentado. Vamos agora colocar esses resistores aqui. Esses resistores são resistores de 10K Ramen. Então vamos precisar de 4 resistores desses aqui. Esses caras aqui são muito baratos. Questão de centavos, 10 centavos, 20 centavos. Muito baratinho mesmo. Então o primeiro resistor aqui, pessoal, você vai colocar aqui, ó, dessa forma. Lembrando que tanto faz ser colocado desta forma aqui ou virar e colocar. Os resistores não possuem polaridades. Vou colocar aqui, pegar o próximo resistor. Estamos construindo aqui a plaquinha do nosso emissor. É o que vai emitir os comandos. A outra plaquinha lá que fizemos anteriormente é do receptor que recebe os comandos. No próximo vídeo eu vou mostrar o funcionamento de todas essas plaquinhas aqui, ok? E como fazer também a alimentação. Observe a praticidade que eu estou tendo para fazer isso aqui. O ponto mais crítico mesmo, pessoal, desse projeto aqui é a solda. A solda é o ponto mais crítico, pois depende de vários fatores. Mas se você não souber soldar, você pode pedir alguém para soldar para você. Nesses pontos aqui, nesses dois pontinhos aqui, você vai colocar um resistor de 1 mega. O resistor de 1 mega é esse daqui. Observa, um resistor de 1 mega. Você vai colocar esse resistor aqui desta forma. Muito simples, pessoal. Agora precisamos colocar mais um conector Bonner aqui. Observe que eu tenho um aqui. Eu vou colocar ele desta forma aqui. Ok? Estamos quase finalizando aqui o processo da montagem do nosso emissor do controle remoto. Nesses dois pontinhos aqui, você vai colocar o componente, que é esse daqui. É um capacitor cerâmico 104. Você pode colocar ele tanto faz assim, quanto virar colocar ele desta forma aqui. Ele não possui polaridade. Então tanto faz você colocar ele de um jeito ou de outro. Ele é um capacitor muito importante aqui para o funcionamento do nosso circuito eletrônico. Temos aqui também, pessoal, esses 3 furinhos aqui. Esses furinhos vai o nosso emissor. Nosso emissor é esse carinha aqui. Observe que quando você comprar ele não vem com esse pequeno fio aqui. Então você vai pegar um fio mais grosso dessa forma aqui, colocar no furinho que vem nele e soldar. Ele serve para fazer com que o seu controle tenha maior alcance. Você vai pegar esse transmissor aqui e vai colocar ele desta forma aqui. Observe que ele está virado para dentro e não para fora. Agora eu quero que vocês observem esses pontos aqui. Esses pontos aqui é onde criamos as chaves aqui únicas para cada controle. Observe aqui no nosso receptor, esse nosso receptor aqui, observa, temos esse receptor. Eu coloquei apenas um arame aqui, ok? Então aqui no transmissor eu preciso também fazer da mesma forma. Se eu coloquei um arame aqui,
aqui também eu tenho que colocar um arame. Se eu colocar 2 arames aqui, eu tenho que colocar 2 arames aqui. Então observa, aqui nessa parte é onde criamos uma chave de comunicação. É como se fosse uma porta. Cada porta tem sua chave para abrir aquela porta. Então observa, para esse controle aqui se comunicar com esse receptor, os dois têm que ter a mesma chave. E a chave é criada a partir dessa parte aqui. É uma chave binária. Por exemplo, eu liguei aqui com um jumper e daqui eu tenho que fazer a mesma coisa, senão eles dois não se comunicam. Então nesse daqui eu vou colocar apenas um jump. Se você fizer 2 controles, aí você tem que fazer o que? Mudar também essa configuração aqui. Por exemplo, se eu tivesse outro controle aqui, eu ia fazer o que? Botaria 2 jump aqui e 2 aqui. Aí nenhum dos 2 controles iriam ter interferência entre si. Então dá para criar várias chaves aqui, vários tipos de configurações aqui para fazer muitos controles mesmos. Então observa, eu utilizo, pessoal, para fazer um jump, eu pego um resistor como esse daqui e corto ele. Vou cortar ele aqui. Não faz mal desperdiçar porque é muito baratinho esse negócio. Vou pegar esse arame, fazer isso aqui, observe. Vou chegar aqui, observa, e vou colocar o arame. Feito isso, vou virar e vou fazer isso aqui para não soltar. Então criei uma chave aqui para esse transmissor e também criei a mesma chave aqui para esse receptor. Agora observe que temos 2 furinhos aqui. Esses 2 furinhos aqui. Esses 2 furinhos é para você colocar um componente desse aqui, um capacitor cerâmico. Mas nesse caso eu vou deixar sem, que eu quero fazer um teste. Se você quiser colocar é bom, mas se você não colocar também não tem problema. Nesse caso aqui eu vou deixar sem. Mas se caso dá alguma interferência eu vou e coloco. Ok? Então você vai virar desta forma aqui. Vai utilizar aqui um fluxo de solda como este daqui. Vai passar em cada ponto e vai começar a soldar. Lembrando que se você não tiver domínio com a solda, você peça alguém que entenda. Ok? Então pessoal, para você conseguir soldar com mais facilidade, você vai pegar fluxo de solda, a pastinha, e vai passar, observa, nos pinos aqui dos componentes, desta forma aqui que eu estou fazendo, ok? Fazendo isso, você vai ter mais facilidade para estar assim soldando esses componentes aqui eletrônicos na chapa de circuito, na plaquinha de circuito impresso. Observa, é só você passar, não precisa ser muito exagerado, como eu estou fazendo aqui. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, que está iniciando aqui no mundo da soldagem, é você pegar aqui, ó, colocar o pistão em cima aqui do ferro de solda até ficar essa bolinha, observa. Aí você vai vir com a sua placa, observa lá, e vai vir com essa bolinha e colocar em cima do pino que você está soldando. Bota mais um pouquinho aqui desse estanho até fazer uma bolinha. Observa, fiz uma bolinha. Aí você vai vir em cima do pino, vai colocar e vai tirar. Bem simples, ó. Você vai deixar uma bolinha em cima, ó, a bolinha, deixa a bolinha, vem em cima do pino que você quer soldar e vai colocar e tira. A rapidez, você vai deixar fazer uma bolinha, pega a placa, vem em cima do pino e coloca. E você vai repetir esse processo. Faz uma bolinha, vem em cima do pino e coloca. Faz uma bolinha, vem em cima do pino e coloca.
Temos aqui, pessoal, a plaquinha do nosso emissor do controle remoto. Observe que todos os componentes aqui estão soldados aqui nos seus devidos lugares. Agora, pessoal, eu quero ressaltar o seguinte para vocês. Quando vocês terminarem de fazer toda a soldagem aqui dos componentes, você vai pegar um pincel como esse daqui, mergulhar em qualquer tipo de álcool, pode ser álcool comum ou álcool isopropílico, e vai passar sobre essa plaquinha aqui na parte cobreada para limpar todo o excesso de pasta que fica aqui sobre essa placa. E da mesma forma você também pode passar um pouco por aqui também. Porque é importante passar o pincel com álcool para tirar essa parte que está aqui, pois se ela ficar, pode fazer contato com duas trilhas ou mais, e aí quando você fazer aqui a ligação aqui com a bateria, não vai funcionar e você pode pensar que você fez errado, mas não, foi apenas uma pasta que ficou fazendo contato aqui com duas trilhas ou mais. Então você inicialmente, depois que fazer aqui a soldagem, limpe a placa. E também, pessoal, quero ressaltar o seguinte: depois você vai pegar um multímetro, colocar na escala de continuidade, que é essa daqui, e vai novamente fazer os testes aqui de continuidade. Observe que eu estou fazendo teste com essas duas trilhas e lá não bipou, então está bom. Vou testar essas duas aqui, lá não bipou, então está bom. Observe que a numeração comecei em 1, quando eu coloco aqui muda para 909, ou seja, está bom, está ali marcando uma resistência interna do circuito, mas está completamente bom. Se tivesse em contato, ficaria assim. Observe, vou ligar essas duas pontas do potenciômetro na mesma trilha. Essa trilha é a mesma dessa, então vai bipar e vai para zero. Então quando estiver em curto, vai bipar e vai para zero. Quando estiver tendo algum tipo de leitura, apenas vai mudar lá aquele número, mas não vai para zero. Então é necessário você fazer também essa verificação com o multímetro antes de ligar a sua plaquinha na fonte de alimentação. Então temos aqui, pessoal, a plaquinha do emissor e temos aqui a plaquinha do receptor. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês esses dois carinhos aqui em funcionamento. Então, até a próxima.